a nossa prece inicial, por gentileza. Eu faço. Obrigado. Deus amado, Jesus, Mestre querido, nós queremos nesta noite, neste momento, te agradecer por essa disponibilidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais um pouquinho daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nos colocamos totalmente ao teu dispor, pedindo que o Senhor venha mesmo nos orientar, nos dar sabedoria, para que possamos entender e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Colocamos diante de Ti o nosso professor, não, o Dival, que vai nos ensinar, que vai nos orientar nesta noite, pedindo que os amigos espirituais venham sobre ele a conduzir, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra. Nós te louvamos nesta noite por cada um de nós e queremos colocar diante de Ti todos os nossos irmãos cometidos da Covid, que o Senhor mesmo possa tocar, renovar e refazer as suas energias para que possam ter essa cura necessária. Pedimos por cada um daqueles também que não só da Covid, mas acometido de outras enfermidades. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um dos Teus familiares também. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Margarete. Muito bem, pessoal. Boa noite, então, né? Vamos lá, a nossa retorno do aprendizado da nossa querida Hermance Dufour. Nós estamos aqui no capítulo 9, né? Aliás, 9 não, 8º, arrependimento tardio. E nós vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec fazendo uma ponderação muito essencial para todos nós, explicando a questão do esquecimento do passado durante a nossa vida de encarnados e sendo ela uma aplicação da bondade e da justiça divina, e a gente viu tudo lá, as ponderações que Kardec fez, né? Depois a gente viu a irmã se falando exatamente da obra O Céu e o Inferno, os criminosos arrependidos, o que acontece, né, com aqueles que cometem os crimes e depois se arrependem no plano espiritual. E aí ela fala que esse tema ele é muito valorizado lá no plano espiritual, porque às vezes, enquanto encarnados, por causa do orgulho, a gente não assume, não admite que errou, né? E tem até aquelas pessoas que falam assim, não, jamais me arrependo das coisas que eu fiz, eu me arrependo das coisas que eu não fiz. Então, somos nós ainda os aprendizes que precisamos de acordar um pouco mais, né? Para entender exatamente as questões espirituais mais profundas e, se for o caso, arrepender realmente, né? Deixando esses processos de orgulho para trás. Aí a irmã se vai falar para nós sobre no Hospital Esperança, o trabalho que elas fazem lá, e especificamente num caso que toca a todos nós muito diretamente, que são os espíritas em recuperação com o drama do arrependimento tardio. Essa ala do Hospital Esperança, ela é específica para isso e é um alerta para todos nós, devido ao fato de, às vezes, enquanto encarnados, nós nos considerarmos de alguma forma melhores do que alguém, e em desencarnando, ao tomar consciência mais plena da nossa realidade, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado. E aí, alguns até chegam a enlouquecer no plano espiritual. E então ela vai encontrar lá a nossa companheira, a Severiana, né? Maria Severiana, que, pelo que
a gente viu até a semana passada, ela estava começando a se posicionar para explicar por que que ela tinha tanto arrependimento e tanta perturbação. E aí, ela teve autorização para acessar a ficha reencarnatória. Muitos de nós, em desencarnando, vamos lembrar da nossa reencarnação inteira, mas depende das circunstâncias, nós vamos querer ocultar de nós mesmos certos ângulos, certos momentos, né? E aí, às vezes, no plano espiritual, nós vamos ter esse acesso, que eu imagino que deva ser algo como um multimídia espiritual muito avançado, onde a gente vai ter a oportunidade de reviver os quadros das nossas necessidades de aprendizado, né? E aí, ela é orientada a falar abertamente sobre o assunto, para não ter problema de recuperação. E ela está diagnosticada como no clima do arrependimento. E aí a irmã se volta lá para falar com ela e já pedindo, né, que ela expusesse o que ela tinha passado. E ela fala que é muito difícil, porque ela está muito envergonhada. Sei que fui uma mulher cruel, não fui uma mulher cruel, mas joguei enormes chances fora, né, de vencer a mim mesma e ajudar muitas pessoas. Aí entra em ação o contexto dos espíritos bondosos, né, que se nivela com os sofredores. Quem de nós, né, como a gente fala, quem nunca, né, teve problemas dessa situação? E aí, nós paramos exatamente aqui, com a irmã se perguntando para ela, né, falando, né, quantos espíritas chegam com quadros muito mais graves do que o dela, e ela falou que ela tem pouca noção, porque ela talvez não esteja conhecendo a realidade do hospital todo, mas eu me sinto como a mais derrotada das mulheres espíritas. Então, foi aqui que nós paramos, né? Só para situar um pouco a gente. A irmã, então, vai falando aqui. Ah, sim, pessoal, só para voltar no nosso contexto habitual de trabalho. Qualquer um que queira se manifestar, por favor, me interrompa, sem nenhum problema, tá bom? É só começar a falar que eu paro e aí a gente assunta aí o que vocês quiserem aí relacionado ao nosso processo aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Aí a irmã fala assim, isso vai passar brevemente. O clima do arrependimento, embora doloroso a princípio, é a porta de acesso a indispensáveis posturas de equilíbrio em relação ao futuro. Então, o resgate, né, o rearranjo, ele passa necessariamente, primeiro, por admitir o que foi cometido. Aí, junto com o arrependimento, também tem remorso, né? Mas isso tudo são etapas que nós percorremos, ou iremos percorrer ainda, para começar a fazer esse reequilíbrio lá no futuro. Aí ela comenta, sem arrependimento não existe a desilusão. É curioso isso, né? E sem a desilusão não podemos contar com a mais vantajosa das esperanças, o desejo de melhora enriquecido pelas bênçãos da expectativa do recomeço. Sem arrependimento não existe desilusão. Quem que gostaria de comentar isso aí para mim? Para nós, né? Sem arrependimento não existe desilusão. Rivaldo, Sim? eu acho que está correto, né? Porque para a gente quebrar as nossas ilusões, que nós já temos aqui, né? E aí cabe cada um analisar a sua, né? A sua ilusão, a sua desilusão, e por aí afora vai, né? Sim. Então, se você não se perceber
E o interessante, eu acho que esse arrependimento lá no mundo espiritual, porque também nós podemos nos arrepender aqui, né? Sim, Estão sim, que ouvindo? é um grande avanço, Ah, né, Jotinha? sim. Então aqui também nós podemos nos arrepender. Mas lá parece que eu estou vendo aqui que é mais fácil o arrependimento aqui do que lá. Não sei se eu estou correto nessa ideia, mas eu acho que o primeiro passo realmente é a gente entender essa ilusão ou desilusão que nós criamos, tá? Para depois vir. Não sei se está certo, mas é isso aí, tá? Ok, muito bom. Obrigado, Jotinha. Mais alguém, pessoal? É porque, olha só, quando a gente está com a ilusão, e às vezes os erros que nós os cometemos iludidos, né? Numa falsa apreciação do momento. Então, iludidos por algum tipo de conceito próprio ou herdado do meio onde nós estamos, iludidos sobre as consequências daquilo que faremos, iludidos por tudo isso, nós erramos. E quando a gente começa a arrepender, significa nós começamos a cair em nós mesmos e perceber de alguma forma as consequências daquilo tudo. É como se fosse, na verdade, né, num primeiro conceito, essa ilusão como uma consciência muito pequena sobre o que está acontecendo. E quando a gente começa a se arrepender, é como se essa consciência ela fosse se expandindo. Então, vai varrendo a ilusão e vai vendo a realidade. Então, nesse aspecto, a desilusão ela é fundamental, porque a partir daí é que a gente começa, então, como ela fala, ter o desejo real de melhoria, porque a gente sabe que vai recomeçar e precisa de recomeçar. Percebem? A desilusão ela tem esse dom, varre, né, elimina, né, torna fumaça tudo aquilo que a gente imaginava como verdadeiro, como claro, como adequado, e não era. Aí, quando cometemos os crimes, os erros e tudo mais, ao cair em nós mesmos, ao ver as consequências daquilo que nós fizemos, é que a gente começa, então, a se arrepender e aí varrer essa ilusão. E aí chega a desilusão. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Aí ela fala, Nivaldo, fala, meu amigo. a gente pode fazer alguma ligação com o que a Igreja Católica faz quando você vai confessar os pecados ou naquele momento da morte, você vai pedir a extremunção, né? Sim. Acho que é isso que fala. É. Teria alguma relação esse arrependimento? Seria também? A doutrina espírita, nesse aspecto, ela é bastante clara, e aí os espíritos, através dos livros de Kardec, e depois muitos mais através do Chico Xavier, no mesmo processo de esclarecimento, eles mostram que o arrependimento da hora extrema, ele é muito útil se o espírito está realmente arrependido, né? Porque, às vezes, a gente vive num contexto de formalismos, onde a impressão que dá para a pessoa é que o simples fato dela falar que está arrependida, para o conceito dela, já é suficiente para o perdão, né? Então, só para abordar um pouco dessa questão que você falou, o que a doutrina espírita demonstra para nós e que os exemplos dos espíritos que passaram por isso trazem é que o arrependimento, naquele momento, ele só seria útil para esses espíritos que realmente estão, né,
conscientemente estão arrependidos e que, juntamente com isso, vem para ele, depois de desencarnado, o entendimento disso que a doutrina espírita nos traz. É que o arrependimento em si não é a isenção das consequências do erro cometido. Porque, infelizmente, os nossos irmãos de outras crenças, às vezes, pensam isso. Basta você se arrepender, né? Basta você elevar a sua voz dizendo que se arrepende e seus pecados estão perdoados. A doutrina espírita nos ensina, nos orienta e nos demonstra que o perdão de Deus significa a oportunidade de recomeçar, para dar a nós a oportunidade de refazer o caminho, de repetir, às vezes, aquele contexto e demonstrar pela nossa vontade que nós estamos realmente querendo alterar. Então, nesse contexto da hora extrema, é isso aí. E no caso do confessionário, também é a abordagem similar, ou seja, não basta você estar diante de um religioso qualquer, a gente está falando do catolicismo, mas, enfim, qualquer outra denominação, eu acho que o conceito é o mesmo, né? Onde você abre o seu coração e conta as suas mazelas. Isso é importante porque você demonstra que você está atento a você mesmo. Mas se esse ato, se ele não se reveste de um esforço de renovação moral da criatura, ela pode repetir isso semanalmente durante a vida inteira e permanecer exatamente no mesmo patamar espiritual. Percebe, Jotinho? Então, assim, a questão toda ela está intimamente relacionada a essa necessidade de tomada de posição e de realmente encetar a mudança de si mesmo. Então, assim, esse desejo de melhora, ele aparece, mas não tenha dúvida, vai ter que ter o recomeço, né? E aí, ela continua, o exercício da desilusão é o antídoto capaz de atenuar os reflexos das enfermidades ou faltas que ainda transportamos para o além-túmulo. Se, em desencarnando, nós continuamos iludidos, significa que aquilo que nós fizemos aqui enquanto encarnados ainda repercute diretamente na nossa organização mental e espiritual. E aí, como ela fala, né? As enfermidades ou faltas que nós fizemos aqui, se nós não nos desiludimos, se nós não nos arrependemos, se nós não expandimos a nossa consciência com esse processo de visão espiritual, a gente vai desencarnando, manter ainda toda essa constituição espiritual afetada, né? Então, o exercício seria isso aí que ela está falando. E ela continua ainda, olha, existe uma frase que considero sempre oportuna pelo seu poder consolador, a qual gostaria de ler para você. Isso aqui é a irmã se falando para Maria Severiana, né? Ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, o grande capítulo do Evangelho, e diz, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Esse contexto aqui, ele é fundamental para nós, né? Agora aumentei aqui a letrinha, para todo mundo ler bonitinho agora. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui? Nós vivemos aqui na Terra e muitas vezes erramos. É o que ele chama aí de pecado, né? Pecado é simplesmente uma forma que se usa para a abordagem do erro. E se a gente estiver atentos a nós mesmos, nós veremos que muitas vezes, quando nós cometemos os erros, nós sofremos. Então, o que ela está orientando para nós aqui é exatamente isso. Se nós erramos e sofremos,
Esse sofrimento é uma advertência de que nós não agimos corretamente. Correto? Fisicamente, materialmente, um exemplo assim, bem simples é o seguinte: imagine que você vai para um almoço ou um jantar e você exagera na comida, né? Ou na bebida. O seu corpo vai sofrer. E o sofrimento do seu corpo é uma advertência de que você procedeu mal. É simples assim, né? No caso moral, é muito mais profunda a questão, mas ela é exatamente a mesma. O sofrimento que nós temos ou pelo qual nós passamos são advertências de que nós precisamos de alterar alguma coisa. E aí ela fala, dão-lhe experiência. Os sofrimentos dão a nós experiência. Fazem-nos sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. O que ocorre, na verdade, é que quando nós estamos menos conscientes sobre nós mesmos, é que nós cometemos os pecados, né, como ele está falando aqui, vamos usar a palavra que está sendo usada, cometemos os pecados, sofremos, mas sabe o que acontece? Nós estamos ainda gostando muito do pecado que cometemos. Então, é como se os sofrimentos, naquele contexto, ainda não sejam de magnitude tal que faz com que a gente realmente se resolva a modificar. Então, quando nós temos um pouco mais de consciência e percebemos isso, aí a gente começa a entender, puxa, isso não é bom de fazer, tenho que fazer algum esforço para evitar isso. E esse esforço para evitar é o que a gente chama de melhoria espiritual. E aí, se a gente consegue fazer isso, esse processo de sofrimento ele vai deixar de acontecer nesse campo ou nessa ação negativa que nós tínhamos até então. Tá claro aí, pessoal? Tudo bem? Ok. Aí a irmã se falou para ela isso, né? E por quê? Porque ela estava falando aqui em cima que ela estava a mais derrotada das mulheres espíritas. E aí a irmã está falando, olha, é exatamente isso que acontece. Se você percebe bem o que você está acontecendo contigo, você vai ver que alguma coisa você vai ter que modificar para você não ter mais esse problema. E aí ela fala, eu lhe agradeço, amiga querida, tenho fé que meu arrependimento será impulso, embora ainda não me sinta com forças suficientes para isso. Por agora, parece que estou presa em mim mesma, né? Ou seja, é aquele momento onde acontece com muitos de nós, eu diria que acontece comigo o tempo todo, né? A gente tem o ânimo, tem o impulso, mas ainda não tem aquela força íntima suficiente para fazer a superação definitiva. Parece que a gente fica preso em nós mesmos. E aí a irmã se continua no esclarecimento. Temporariamente será assim. Logo você perceberá que é exatamente o oposto. Digamos que o arrependimento é uma chave que liberta a consciência dos grilhões do orgulho. Por que liberta do orgulho? Porque se eu tenho orgulho, eu não admito que eu errei. E se eu não admitir que eu errei, eu não me arrependo. Percebem? Então, à medida que a gente vai se arrependendo, na verdade, nós estamos, de alguma forma, trabalhando a superação do nosso orgulho. Isso é fundamental. Então, ela fala, enquanto peregrinamos no erro, sem querer admiti-lo, temos o orgulho a nos defender através da criação de inúmeros mecanismos para aliviar nossas falhas. E é exatamente isso. Nós racionalizamos as falhas que temos, tentando explicá-las de alguma forma, e isso tudo, segundo a nossa orientadora, a Hermance, é exatamente uma manifestação de orgulho, porque não queremos admitir o que realmente somos ou o que realmente fazemos ainda. Então, a gente vai se, entre aspas, defendendo, né, e tentando aliviar as nossas falhas. É Kardec lá no Evangelho falando, né, que o Sovina, ele diz que ele é previdente, né? Ele é prudente, porque ele é orgulhoso de uma tal forma com relação às posses dele que ele não quer admitir isso, se defende através de criação de mecanismos para aliviar a falha. Então, não, eu não sou sovina, eu sou prudente, né?
Então, enquanto a gente vai nesse contexto, a gente não vai se melhorar realmente. Só quando a gente admite de verdade é que a gente vai começar a superar. E aí, como ela deixa bem evidente aqui, a questão fundamental é vencer o orgulho, pessoal. Não é outra coisa, não. É vencer o orgulho mesmo. É que o orgulho ele tem formas de manifestação que a gente nem percebe que existem. Nos estudos anteriores, né, em anos anteriores, a gente viu isso. Né? Tem pessoas que elas são orgulhosas de tais formas que você nem pensa que sejam. Né? Sabe aquela história assim de dois espíritos conversando, aí um fala assim, nossa, mas eu estou sofrendo tanto na minha vida. Aí o outro fala assim, isso porque você não sabe o que está acontecendo comigo. Estou muito mais do que você. Sabe o que é isso? É orgulho. A pessoa, mesmo no sofrimento, ela quer dizer que ela é ainda melhor do que a outra, ou mais forte do que a outra, porque ela aguenta mais do que a outra. Isso é orgulho. Sabe como? Tem pessoas que estão numa miséria material total por orgulho, simplesmente. E tamanho é esse tipo de manifestação que a pessoa, às vezes, ela age e só quem está à distância que consegue perceber, porque ela ainda não percebe. Então, enquanto a gente fica tentando se defender, né, e tentando aliviar nossas falhas, é orgulho que está acontecendo, nada mais do que isso. Então, ela fala, chega, porém, o instante divino em que, estando demasiadamente represadas as energias da culpa, em casos como o seu, a misericórdia atua de maneira a ensejar o reajuste e a corrigenda. Ou seja, essa questão de superação, ela não acontece instantaneamente, nem é no mesmo ritmo para todas as pessoas. É quando chega a nossa condição de represa energética demasiada da culpa. Ou seja, nós carregamos em nós, com clareza, inclusive, né, o que nós fizemos. Só que enquanto nós não admitimos, essas energias elas vão se acumulando em nós. E chega num ponto que isso é como se fosse uma barreira, né, uma hidrelétrica, sei lá, uma barragem que se rompe. E aí chega nesse ponto que a irmã se fala que é divino, né? A misericórdia vai nos ajudar para fazer o reajuste e a corrigenda. Sem arrepender-se, o homem é um ser que foge de si mesmo em direção aos pântanos da ilusão, por onde pode permanecer milênios e milênios. Então, esse processo de pausar e se observar, verificar-se e descobrir que precisa de modificar e começa sempre por esse arrependimento aqui, é o mecanismo melhor para que a gente saia da ilusão, porque é onde nós estagiamos a maior parte das vezes. E ela fala aqui, né, alerta nós, alerta todos nós, né? Podemos permanecer por milênios e milênios. O Emmanuel, numa mensagem do livro Fonte Viva, lição número 145, título Refugia-te na Paz. Ele aborda exatamente esse mesmo contexto aqui, de permanência de milênios e milênios por causa da ilusão em que nós estagiamos. Vamos lá ver o Emmanuel falando logo. Aí vocês perguntam assim, nossa, mas como é que o cara lembra disso? É que eu fiz uma palestra recentemente sobre esse assunto e eu ainda tenho na memória um pouco dessa lembrança. Né? Livro do Chico Xavier por autores Emmanuel. E aqui nós temos Fonte Viva. Cadê a Fonte Viva? Está aqui. Fonte Viva. Eu vou colocar isso aqui, pessoal, porque é exatamente um esclarecimento importante para nós aqui. Lição 145. 145. Ah, não é 145, não. 125. Deixa eu ver aqui no 20, que eu acho que é mais fácil.
Minha memória está me traindo já, olha só que coisa. 125. Paz. Não. Refugia-te em paz. 147. Errei por 2. Tá bom. Aqui está tudo pintado porque foi o estudo que a gente fez, mas lá no final o Emmanuel vai falar o seguinte, olha só. Vejamos aqui rapidamente o que a nossa irmã se falou. Olha só como as coisas completam. Sem arrepender-se, o homem é um ser que foge de si mesmo em direção aos pântanos da ilusão por onde pode permanecer milênios, não é isso? Emmanuel fala assim, há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Esses sentimentos passam apressados do teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos. Sentimentos que nos animam há séculos, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. E o Emmanuel explica quem que é. Ó. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Ou seja, a ilusão que o plano material impôs e que eu aceitei, e então eu fico com esses pensamentos sempre os mesmos durante tempos e tempos e tempos. E aí o Emmanuel complementa. Em certas circunstâncias da experiência transitória, enquanto na carne, esses sentimentos podem ser úteis. Paz e justiça, amor e felicidade do plano da carne podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. E o que a irmã se acabou de falar aqui é por onde nós podemos permanecer milênios e milênios. Percebem? Então, é interessante a gente observar, no nosso contexto de aprendizado aqui na Terra, o quanto desses conceitos materiais de paz, de felicidade, de justiça, ainda fazem parte da nossa forma de agir e o quanto que nós estamos escravizados a eles. E se a gente, depois de desencarnado, puder olhar, né, as nossas vidas anteriores, nós vamos verificar que temos repetido isso já há um tempinho. Talvez esteja na hora de fazer uma reforma para ir adiante, né? Aí a irmã se fala para Maria Severiana, essa não é a sua situação. Em verdade, apesar da dor, você redime-se nesse momento de um episódio recente, sem vínculo com outras quedas de seu passado mais distante. Ou seja, em desencarnando, nós estamos recebendo os retornos da reencarnação presente, mas, às vezes, há outras quedas de passado mais distantes que ainda nós não dominamos e não conhecemos, né? Agradeça a Deus pela ocasião e supere sua expiação. Descartando quaisquer fins de curiosidade vã, tenho orientações para auxiliá-la a tratar do assunto em seu favor. Portanto, tenha coragem. Ou seja, a irmã, se não quer conhecer a situação dela por mera curiosidade, mas exatamente para auxiliá-la na superação. Farei isso, amiga, farei, custe-me quanto custar. Não quero mais viver sob os auspícios desse monstro de orgulho que trago em mim. Chega de ilusão. Aí vamos lá. Enchendo o peito de ar, como quem iria enfrentar árdua batalha, começou a contar seus dramas nesses termos. Como sabes, fui espírita atuante nesta precedente romagem carnal. E aí a gente lembra de um detalhe importantíssimo, né, pessoal?
A doutrina espírita aqui na Terra, ela tem 164 anos, é por aí, né? 160, 1857 mais 164 a 2021. 164 anos. Então, é bem provável que essa seja a primeira reencarnação nossa como espíritas. Então, é a primeira vez que a gente está aqui como espírita, né, exercitando mentalmente o conhecimento e o exercitando o aprendizado. Não significa que nós não sejamos amadurecidos espiritualmente em termos de conhecimento, o que, na verdade, nós somos. Mas, em termos de encarnação, é a primeira vez. Então, ela fala que ela foi espírita atuante, adquirir larga bagagem doutrinária, estando na direção de uma casa espírita. Ela foi, então, dirigente, né? Conduzia com facilidade a organização, despertando simpatia e boa vontade. Fui vencida pelo golpe do personalismo. Sentia-me muito grandiosa espiritualmente face aos compromissos que desincumbia. Olha o monstro do orgulho como vai se infiltrando na gente, de se achar alguma coisa, né? Como sempre, é o assalto da vaidade que nessa nossa invigilância faz uma limpa em nosso coração, roubando-nos qualquer chance de lucidez e abnegação. Porque você vai perdendo a noção da realidade, né? Aquela famosa ilusão, aquela fantasia da pessoa se achar, né? Sentia-me muito grandiosa espiritualmente. E aí, como a pessoa não tem isso, a abnegação, aquela dedicação verdadeira também acaba deixando de lado. Passei a vida com um grave problema no lar. Minha filha Cidália é uma moça extremamente rancorosa e magoada comigo sem motivos para isso. Alegava nas minhas avaliações que éramos antigas inimigas do passado e, diante das atitudes cruéis que ela cometeu contra mim em plena adolescência, cheguei a estimular a piedade de muita gente no centro espírita em relação à minha dor. Alguns chegavam a me dizer que iria direto para sublimes esferas depois dessa prova. Não é assim que faz? Você está sofrendo, aí chega algum espírito, não, mas aguenta firme aí, que sei lá, no plano espiritual você vai se dar bem, né? Mas aí, olha só o que ela vai comentar. Ao invés de encontrar alternativas cristãs para resolver nossas desarmonias, distraí-me com o fato de criar teoremas espíritas para explicar minha infelicidade, mas jamais me perguntei com a sinceridade necessária como solucionar esse drama. Ou seja, a nossa querida aqui, e todos nós, em momentos diversos, acabamos valorizando mais o trabalho na casa espírita ou o trabalho espírita do que a solução dos nossos problemas pessoais. E, gente, nós não estamos aqui reencarnados simplesmente para resolver, para fazer trabalhos espíritas no centro espírita, não. Com todo o respeito e carinho que a gente tem pelo trabalho e sabemos o quão importante ele é. Nós só queremos dizer que, muitas vezes, nós nos iludimos achando que essa dedicação solucionará os nossos problemas pessoais. E a gente vê isso direto na vida. Não soluciona, não resolve. As nossas imperfeições morais, elas não são limpas num passe de mágica porque eu trabalho na mediunidade ou na doutrinação ou no estudo ou na palestra. Quem dera se fosse assim. Não é. Então, que nós continuemos os nossos trabalhos, sem dúvida, com a maior dedicação possível, mas nunca percamos de vista isso aqui. A questão é, nós temos que resolver os nossos problemas pessoais, espirituais, porque é por eles que nós estamos reencarnados. Senão, nós caímos nesse processo aqui, de achar que nós somos muito grandes espiritualmente e que esses pequenos problemas familiares são até pedras no caminho para atrapalhar o meu grandioso trabalho espírita. E o que a realidade da maioria de todos nós mostra não é esse. Inclusive, se alguém lembrar do Chico Xavier, vai saber que ele, apesar de ser grandiosamente espiritual, ele tinha uma imensidade de questões familiares e deu conta de todas elas, né?
Então, ele permaneceu fiel à solução das questões pessoais e as resolveu, e, simultaneamente, deu condição ao trabalho espírita que ele vinha fazer. Então, a nossa querida aqui guardava o desejo da pacificação, todavia, nada fazia por isso que fosse realmente satisfatório. Ou seja, a gente tem consciência do que tem que ser feito, mas fazer realmente nada, né? Fantasias e mais fantasias rondavam minha experiência. Fantasia, aqui, ó, o outro nome aqui para ilusão, fantasia, né? Inúmeras orientações consideradas como mediúnicas falavam em obsessores perseguindo minha filha e a mim. Porque às vezes tem isso também, né? E agora, quando fui ler a minha ficha, iniciei um ciclo novo e percebi que fui vítima da mentira que me agradou. Ou seja, a pessoa ela é líder espírita encarnada e aí médiuns ao redor começam a auxiliá-la no entendimento com esses esclarecimentos vindo do plano espiritual de forma a agradar a criatura, mas de não resolver o problema dela, né? Ou seja, colocar culpa nos obsessores é bem fácil e bem tranquilo. O que a gente não pode, né, em hipótese alguma, esquecer e deixar de lado é que o obsessor ele é simplesmente um companheiro que vem lidar com aquilo que é simpático a ele. E se ele vem é porque o processo está comigo e não com ele. Então, ao invés de colocar o lugar, de colocar o meu problema como obsessor, eu tenho que verificar que o problema sou eu, o problema está comigo, né? Teorizei muito sobre o que me ocorria e amei pouco. Esse é outro fato fundamental, né? Tenho muitos compromissos, tenho muitas responsabilidades, deixa esse negócio aí que depois a gente resolve. Entretanto, irmãs, o mais grave você não sabe, e estava lá anotado na ficha que ainda ontem tive acesso aqui no Hospital Esperança. Algo que escondi de todos e jamais mencionei a ninguém em tempo algum. Não poderia imaginar um caso como o meu. Nem sequer, apesar do conhecimento espírita, poderia supor uma história tão incomum quanto a minha. Olha só, conhecimento espírita. E ela sabia que tinha alguma coisa escondida que não tinha sido revelada. A essa altura da explanação, Severiana ruborizou-se e perdeu o fôlego, suspirou sofregamente e continuou. Fui levada ao espiritismo depois de uma tentativa frustrada de abortar uma filha com 4 semanas de gravidez. Olha aí a origem do problema. Quem é que causou o problema? Tomada de uma depressão e debaixo das cobranças por ser mãe solteira, cheguei a desequilibrar-me emocionalmente. O tempo passava e não tinha coragem para o ato nefasto. Por várias circunstâncias, não cheguei a executá-lo. A filha nasceu, é a Cidália a quem me referi, a minha filha única. Guardei comigo o segredo e parti da terra com ele sem que ninguém jamais pudesse imaginar que um dia estive disposta a este crime. As leis divinas, no entanto, são perfeitas. Minha desilusão começou ontem, quando ela passou pelo processo de conhecer a ficha kármica dela em detalhes. Então, percebe? Às vezes a gente tem crimes cometidos que estamos ocultando de nós mesmos, que são a causa do nosso sofrimento, e nós, enquanto encarnados, não temos a vontade ou a habilidade ou o desejo nem de encará-los, quanto mais de expô-los. E aí a gente desencarna sofrendo, né, porque não solucionou os problemas. E aí ela, no plano espiritual, ela começou, então ela fala, em princípio, amaldiçoei essa ficha e achei impiedoso que permitissem acessá-la, porque expôs, né, a realidade dela. Agora, com muita luta, começa a compreender melhor. E que revelação tão dura trouxes esses seus informes reencarnatórios. Aí ela vai explicar daqui para diante o porquê da filha dela, né?
Cidália renasceu com o propósito de ser uma companheira valorosa e enriquecedora para minha solidão na vida. As informações me deram notícia de que é uma alma enormemente frustrada nos roteiros do aborto e que, após quedas sucessivas, estava reiniciando uma caminhada de recuperação nas 2 últimas reencarnações para cá. Contudo, o meu ato impensado de expulsá-la do ventre em plena gestação inicial traumatizou sensivelmente face às lutas constantes que ela já carrega com o assunto. Perceberam, então, a situação toda? É um contexto espiritual muito mais assim abrangente, né, do que a gente possa perceber quando analisamos aqui de encarnado para encarnado a dor que nos lacera ou a dor de alguém que nós conhecemos. Somente nesses contextos espirituais mais profundos é que a gente vai entendendo as causas profundas dos acontecimentos. O registro emocional do aborto dela, né, foi ameaçador ao psiquismo da reencarnante. Seu rancor e sua mágoa contra mim nasceram ali e nada tinham com a ausência de afinidade ou karmas do pretérito. Que às vezes a pessoa fala, não, isso é reencarnação anterior. Às vezes não, né? Então, pessoal, vamos parar por aqui, porque já são, no meu relógio aqui, 9 horas. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar a ler essa saga da nossa Maria Severiana aqui, contando a sua história para nós, né? Dela com a filha. Quem achar que vale a pena, eu particularmente acho que vale a pena, leia e releia esse trecho, né, do capítulo, o capítulo inteiro, para a semana que vem a gente poder continuar aprendendo e comparando conosco mesmo, né? Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Nesse momento aqui, a gente percebe claramente, né, a exposição da Irmã-se de questões do nosso movimento espírita, né? De situações mediúnicas, mal conduzidas e que redundam em prejuízo espiritual para muitas pessoas. O espiritismo não pode ser água com açúcar, né? Também não pode ser verdade agressiva, mas o conhecimento que a gente tem já nos auxilia muito a verificar isso, né? Sem nos prendermos a essas questões de isso é obsessão ou isso é karma, né? O que importa de verdade é lidar com o presente da melhor forma e tentar fazer espiritualmente, né, dentro da doutrina espírita e do evangelho, o melhor ao nosso alcance. Tudo mais decorre desse processo. À medida que a gente se fortalece nisso, os nossos processos espirituais vão se tornando mais atenuados pelo nosso próprio esforço, né? Muito bem? E o interessante, Nivaldo, o que eu achei é que, no caso, ela achava, porque ela, sem saber, sem conhecer o problema dela com a filha dela, foi aí que ela, quando ela descobriu, que ela foi rever, que ela foi ver que o problema era com ela dentro, na hora da gravidez dela. Da tentativa, do da pensamento tentativa de aborto, né? Não chegou a ser nem aborto de verdade, né? A tentativa, o pensamento de abortar. É o que trouxe para elas, né? Essa discórdia no começo. Isso. Que veio, na verdade, ela vinha para ajudá-la, né? Exatamente. Ela vinha para ajudá-la. Eu achei isso interessante, que às vezes a gente pensa, porque isso aí é porque é karma, é isso, é aquilo, né? Mas, na verdade, não é. São coisas que a gente mesmo cria até mesmo na hora da gravidez. Né? Exatamente. Mas ainda, eu acho que o problema dela ter pensado em tirar a vida da criança, eu acho que a questão toda não é essa, porque isso poderia acontecer com qualquer um diante das circunstâncias que ela viveu, pressão, etc, etc. O problema é como ela tratou isso depois.
porque ela, em primeiro lugar, ela ocultou dela mesma, ela não queria lembrar Sim. disso, ela não trabalhou essa questão com ela, e muito menos com a filha, como ela falou lá, que ela não buscou os caminhos cristãos, né, para tentar resolver aquele problema, e preferiu acreditar na mentira, né, que as pessoas falavam para ela, né, de De que era boa poder. fé, às vezes, né? Boa fé. Mas, enfim, ela mesmo que se enganou, né, o tempo todo. Sim, E, sim, realmente a questão estava toda com ela, né? Isso eu acho que estava isso que mais a incomodava, né? Lá no é, plano espiritual. é verdade, Edgar. Bem colocado, Outra, sim. outra coisa, Nivaldo, me tira uma dúvida. E isso também pode ser, no caso, essa mesma coisa que aconteceu, né? No caso, como eu vou colocar? Pode ser de um pai, o pai também, na hora da gravidez, também pensando também diferente, pode acontecer, ou um avô, uma avó, também pode trazer esse trauma? Pode. Não sei se é trauma, né? Não sei a É palavra. trauma, sim, é um trauma psicológico, um trauma espiritual. Agora, assim, o mais, digamos assim, o mais profundo trauma, né? O mais profundo, a mais profunda marca é daquela afeição mais próxima, entende? Então, no caso aí, era a mãe. A mãe estava carregando o bebê no seu útero e a mãe emitindo aqueles pensamentos. Então, o feto, que no mundo material parece simplesmente né, uma coisinha de nada, é um espírito que está ali, né, é um ser inteligente que vai registrando. Se for o pai, por exemplo, dependendo da quantidade de vezes e da repetição, ele afeta também. Se for alguém mais distante, vamos falar dessa forma, né, que emite esses pensamentos, uma vez ou outra, talvez não afete tanto, mas a mãe que está ali 24 horas por dia, os espíritos Está falam até que gerando, né? os espíritos falam até que uma gravidez é como se fosse uma incorporação de 9 meses, né? Você carrega durante 9 meses aquela carga energética e intelectual daquele espírito junto com você. Você reflete isso continuamente. Há casos e casos de mães que durante a gravidez fazem coisas assim que jamais fizeram. Aí depois que o bebê nasce, ela também nunca mais vão fazer, né? Por quê? Porque é aquele espírito que está ali naquele momento influenciando de alguma forma o próprio comportamento da mãe, percebe? É curioso isso. Então, essa relação ela é muito simbiótica, é muito assim, estreita entre a mãe e o feto. E nesse caso específico, se a mãe tem esse tipo de comportamento, o feto registra. E aí, né, Edgar, para completar o raciocínio, como o espírito reencarnante já tinha também um passado delituoso nesse campo e queria superá-lo, ao registrar que a sua mãe quer fazer isso com ele, aí você imagina o destrambelhar emocional que acontece. Aí aparece na Terra aquela criancinha, né, que depois vira uma adolescente, vira uma moça e revoltadíssima com a mãe, né? E as causas foram essas aí que ela ocultou durante todo o tempo da sua existência, né? É isso aí. Muito bem. Mais algum? Dalvi, Sim? Dalvi, Oi, La é, Salete. sim, eu acho que o pai também tem uma influência muito grande. Eu conheço uma pessoa que ela tinha problemas sérios com o pai e ela não entendia por quê. E um dia a mãe dela falou que quando engravidou, o pai queria que ela abortasse, que já tinha vários filhos e tal. E a mãe dela nunca tinha falado isso para ela e ela não entendia a relação dela com o pai. E a Olha partir só. daí, a mãe falou isso para ela, isso ela que me contou. Quando a mãe falou, ela foi entender aquela relação e ela reverteu todo aquele quadro. Sim. E ela que cuidou dele nos últimos dias e ela que fez tudo por ele e reverteu totalmente aquilo a partir do momento que ela ficou sabendo. Sim. Ela Né? ela foi o ponto de equilíbrio na história. Sim, Então, que exatamente. legal, que E ela bacana, né? Muito bacana isso. Ótimo. Obrigado, La Salete. Obrigado.
Pessoal, mais alguma coisa? Esse tipo de papo é gostoso demais, né? Se a gente bobear, a gente vai conversando, conversando, conversando. Não te ouvi, Edgar, seu microfone está fechado. O Almir está na reunião ainda? Tá aqui do lado, ele é Conceição aqui, ó, participando com Não, a só para gente. consolar ele, eu e Sonia já tivemos Covid. Ah, é? Aí, No Almir. início de janeiro, e, graças a Deus, foi tudo bem. Tudo bem, né? Que bom. Uma Aqui em casa, tossezinha, uma febrezinha, mas... aqui em casa a Mariana já teve Covid 2 vezes, para tu ter ideia. É mesmo? 2 vezes. Essa Mas é isso aí. Agora ela está, inclusive, tá aqui em casa, saiu da Covid, tem o quê? Acho que 2 semanas. Está na casa da amiga dela e voltou para casa agora. Mas é assim mesmo, passa a ser uma coisa bem natural, né? O problema todo é que quando a gente chega nessas situações do Almir, da minha, da sua talvez, né, Edgar, essas idades de risco, né? A gente tem que se cuidar um pouquinho mais. Jovens, às vezes, nem tanto, mas a gente tem que ficar mais esperto, né? Mas tá bom. Ô, Almir, nós estamos aqui vibrando por você, viu, meu irmão? Estamos aqui em pressa para que você possa aí superar tranquilamente esse processo e daqui a pouco está aí ativo e esperto outra vez, tá bom? Muito bem, então. Vamos fazer nossa prece de encerramento, pessoal? Eu mesmo faço. Aí outra hora vocês fazem. Te agradecemos, Senhor Jesus, imensamente pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome, Senhor, para aprendermos, para confabularmos sobre essas necessidades que a revelação espírita traz para nós, qual seja a de nos conhecermos e de nos esforçarmos para sermos melhores, superando em nós aquilo que percebemos como necessidades mais prementes. Abençoa, Mestre amado, todos aqueles que renteiam conosco no dia a dia. Dá-nos a tua paz e inspira-nos, Senhor Jesus, a sermos ativos no bem, agora e sempre. Que assim seja, Mestre. Muito bem. Então, aqui nós paramos a nossa